O medo é uma das emoções humanas mais poderosas. Embora altamente útil em situações em que existe ameaça de dano imediato, é a mais debilitante e perigosa das emoções quando presente desnecessariamente. Neste vídeo, examinaremos como o medo pode ser usado como uma ferramenta para manipular os outros e como aqueles em posições de poder, no passado e no presente, usaram efetivamente o medo para controlar certos aspectos da sociedade. Os humanos, principalmente desde a Revolução Industrial, tornaram-se cada vez mais protegidos dos perigos que nossos ancestrais enfrentaram em relação ao mundo natural. Mas, à medida em que o medo da natureza e dos elementos da humanidade foram diminuindo, em seu lugar, muitos outros medos vieram para preencher o vazio deixado por eles. Alguns desses medos surgiram em resposta a ameaças reais, mas muitos surgiram em resposta a coisas imaginadas. Como o filósofo estoico Sêneca apontou, há mais coisas que provavelmente nos assustam do que nos esmagam. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Enquanto alguns desses medos imaginados são de sua própria autoria, muitos são consequência de narrativas criadas por aqueles em posição de poder. Indivíduos que procuram tirar vantagem e manipular os outros, há muito perceberam o poder do medo. Quando alguém é tomado pelo medo de uma ameaça, real ou imaginária, suas capacidades racionais e cognitivas superiores se fecham, tornando-as facilmente manipuláveis por qualquer pessoa que prometa segurança contra aquela ameaça. Nenhuma paixão rouba tão efetivamente a mente de todos os seus poderes de ação e raciocínio quanto o medo. Henry Frankfurt, em seu livro A Aventura Intelectual do Homem Antigo, observou que entre 1800 e 1600 a.C., uma psicose do medo se espalhou pelo Egito Antigo, precipitada pela invasão de rebeldes estrangeiros sedentos de poder e conquista. Inicialmente, essa psicose do medo foi justificada por uma ameaça real. Mas mesmo quando esses estrangeiros foram expulsos com sucesso para longe do Egito, os poderes dominantes procuraram manter artificialmente o medo entre a população, percebendo que uma população medrosa é mais fácil de controlar do que uma destemida. A construção artificial e a manutenção do medo em uma população por uma classe dominante permaneceram difundidas desde a época do Egito Antigo até os dias modernos. Os governos opressores muitas vezes mantêm seu controle sobre uma nação invocando continuamente o medo e, em seguida, alegando que somente eles, os poderes dominantes, têm os meios e a capacidade de proteger a população de tal ameaça. Todo o objetivo da política prática é manter a população alarmada e, portanto, clamando por ser levada à segurança, ameaçando-a com uma série interminável de situações, a maioria delas imaginárias. John Adams, um dos pais fundadores da América, ecoou esse sentimento escrevendo: "O medo é a base da maioria dos governos." Embora existam inúmeras táticas e estratégias que se desenvolveram ao longo dos séculos para explorar efetivamente o público por meio do medo, duas das mais poderosas e eficientes são o uso de bandeiras falsas e a implementação de propaganda por meio da repetição. Uma bandeira falsa pode ser definida como uma operação secreta, concebida para enganar de tal forma que as operações pareçam estar sendo realizadas por entidades, grupos ou nações diferentes daquelas que realmente as planejaram e executaram. Em seu livro Feardom, Conor Boyack fornece uma boa explicação sobre a eficácia dos ataques de bandeira falsa para aqueles que procuram instituir o controle social. Os ataques físicos levam a um aumento correspondente da confiança nos líderes políticos e da submissão a eles. Este efeito é provavelmente o mesmo se o ataque for uma surpresa, conhecido por líderes políticos ainda autorizados a acontecer, ou diretamente orquestrado por esses mesmos líderes que se beneficiam do aumento da confiança e submissão. Operações de bandeira falsa são usadas porque as pessoas geralmente não têm acesso aos detalhes, então elas são propensas a confiar no que lhes é dito e, portanto, são facilmente enganadas. As pessoas, na maioria das vezes, acreditarão no que lhes é dito em tempos de crise. E assim, os detentores do poder, sejam seus motivos bons ou maus, capitalizam ou fabricam completamente as crises. A repetição também é uma técnica de propaganda bem conhecida e predominante, usada para solidificar falsidades e perpetuar o medo na consciência pública. Ao repetir frases e avisos específicos e exibir símbolos e imagens particulares repetidamente através de vários meios, aqueles que estão no poder são capazes de paralisar populações inteiras com uma psicose de medo. O ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels estava bem ciente do poder da repetição em encobrir falsidades em um manto de verdade, afirmando:
Não seria impossível provar com suficiente repetição e uma compreensão psicológica das pessoas envolvidas que um quadrado é de fato um círculo. São meras palavras, e as palavras podem ser moldadas até vestirem as ideias disfarçadas. Os avanços tecnológicos do século passado deram aos que estão no poder a capacidade de propagar suas narrativas e se engajar no medo do medo em uma extensão nunca antes vista na história. No entanto, apesar da situação enervante em que nos encontramos, há um antídoto para o poder da propaganda e do medo: o conhecimento. Platão afirmou com razão que a ignorância é a raiz do infortúnio. Enquanto permanecermos ignorantes do fato de que muitas vezes aqueles que afirmam nos proteger do medo estão na verdade manipulando nossos medos para seu próprio benefício, então estaremos contribuindo para o infortúnio do medo através de nossa obediência ignorante. O filósofo Voltaire afirmou que aqueles que podem fazer você acreditar em absurdos podem fazer você cometer atrocidades. Para evitar ser um indivíduo que pode ser convencido de absurdos, deve se tornar um buscador ativo da verdade, em vez de um receptor passivo de propaganda muito comum. Um passo importante para se tornar um buscador ativo da verdade é a percepção de que, ao avaliar as reivindicações dos que estão no poder, o ceticismo é garantido e até necessário. A realidade é que a maioria de nós não está em condições de mudar o mundo sozinho, mas podemos pelo menos tentar nos livrar dos medos desnecessários que são combustível para tanto ódio e destruição no mundo. De fato, assumir a responsabilidade por suas próprias ações e pelas crenças que motivam tais ações podem ser a coisa mais importante que se pode fazer diante da perspectiva de um governo opressor, pois, como observou Stanley Milgram, o desaparecimento do senso de responsabilidade é a consequência de maior alcance da submissão à autoridade. E, além disso, pode haver verdade no comentário de Harper, de que o homem que sabe o que significa liberdade encontrará uma maneira de ser livre. Neste ponto, alguns podem estar pensando que, embora o uso do medo por aqueles no poder certamente tenha contribuído para situações horríveis no passado, principalmente nos estados totalitários da Rússia, Alemanha e China do século XX, as nações ocidentais do presente estão muito distantes de passar por uma situação tão terríveis. Espero que seja verdade, mas é importante perceber que aqueles que viveram a ascensão de governos opressores raramente perceberam a situação perigosa em que se encontravam até que fosse tarde demais. Obrigado por assistir.